Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, eu não devo nada para ele, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O que faço como o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Só esse pedacinho tá bom. Jesus começa a falar no capítulo 14 sobre o Espírito Santo, sobre a promessa que ele vai voltar. E ele começa nos primeiros versículos dizendo: olha, eu vou ao Pai e não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, e eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vós estejais também. Jesus não fala no futuro, ele fala no presente. Ele diz: eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, ele estava dizendo o seguinte: eu já estou nesse lugar, para que onde eu estou, vós estejais também. Ele não disse para onde eu estarei, vocês vão estar também, não. Jesus, ele traz para o presente. Ele estava dizendo o seguinte: eu já estou nesse lugar, e eu preciso preparar esse lugar para que quando eu estou, onde eu estou, vocês estejam também. Irmãos, e por final ele termina do versículo 15 em diante. Ele faz a promessa do Espírito Santo. Ele diz: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão prestar atenção no que eu disse, e eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos fará lembrar de tudo que eu disse. Esse é o trabalho do Espírito Santo, é fazer você lembrar do que Deus disse. Por isso que ele diz no capítulo 8 e versículo 26 de Romanos, ele diz: nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito que intercede conosco, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai ensinar você até a pedir, até a orar, porque você não sabe pedir, você não sabe orar. Alguém me disse esse dia: pastor, como é que eu oro? Eu disse assim: irmão, você não sabe? Ele disse: não. Eu digo: então chora. Ele disse: por quê? Eu disse: porque o choro é a oração que a sua alma não sabe fazer. Por isso que o Senhor deixou essa ferramenta tão poderosa para mim e para você, que é a oração em línguas. Porque quando eu oro em línguas, eu falo a Deus e não aos homens, e o meu espírito fala mistérios. Nem a minha alma pode compreender isso, de tão profundo que é. E se a minha alma não pode compreender, ela não pode manipular o que eu estou orando. Você está me entendendo, irmãos? Então Deus, ele pensou em tudo. Nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Ou seja, você está ali orando e você tem tantas coisas para pedir, tantas coisas para falar, tantas coisas para dizer, está totalmente tudo desorganizado dentro de você. E aí o Espírito Santo vem e diz assim: ô Luiz, fala isso, ora em línguas, deixa que eu oro por você, porque eu sei o que Deus quer fazer. Eu conheço as intenções do coração de Deus. Então até para orar, Deus enviou do seu Espírito para nos ensinar a pedir. Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Só que nós estamos buscando estímulos externos. A gente está sempre buscando forças externas, né? Sempre buscando algo que a gente soe por isso.
A gente tem dificuldade de trabalhar por inspiração, é mais por transpiração. E eu costumo dizer que tem mais gente desistente no mundo do que derrotadas. Não tem gente derrotada. Na realidade elas desistem, e porque desistem se intitulam derrotados. Não, você não é derrotado, você só foi um desistente, desistiu de lutar, desistiu no caminho. E a perseverança, ela é um atributo da fé, né? A Bíblia diz que a tribulação, ela produz a perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3 e diante, diz que a tribulação produz a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o Espírito de Deus é derramado em nossos corações pelo Senhor. Então, só que eu e você vivemos puxando o Espírito de Deus para baixo. Nós queremos que o Espírito ande no nosso ambiente, quando nós temos que sair do nosso ambiente e andar no ambiente do Espírito, aonde tem a linguagem do Espírito, aonde tem o prazo do Espírito, aonde tem a esperança do Espírito, aonde tem a movimentação do Espírito. Então, quando você ouve a Deus, você não tem que trazer Deus para baixo, você tem que levar Deus para cima. Ou melhor, você que tem que subir aonde Deus está. Amém? Você tem que subir aonde Deus se encontra, porque senão, irmãos, nós estamos sempre puxando Deus para baixo. Sempre. A gente quer que Deus venha aqui e resolva nossas vidas. Tim Keller falou essa semana passada uma coisa interessante. Ele diz assim: sabe por que eu me preocupo? Porque eu esqueço da sabedoria dele. Sabe por que eu fico ressentido? Porque eu esqueço da misericórdia dele. Sabe por que eu cobiço? Porque ele tem uma beleza que eu esqueço dela. Sabe por que eu peco? Porque eu esqueço da sua santidade. E sabe por que eu tenho medo? Porque eu esqueço que ele é soberano. Ou seja, eu vivo esquecendo dele, quando ele nunca esqueceu de mim. Então nós vivemos como crentes num ambiente carnal. O ambiente que o Senhor tem para nós, irmãos, é um ambiente de segurança. Tem crente aí que entrou em depressão agora por causa da situação política. Tem crente que está abaixo de tranquilizante, porque, e agora, irmão, a igreja nunca parou. Crente é que nem pernilongo, você mata um, aparece 200, irmão. Crente não acaba nunca, não vou chamar de praga não, mas é quase igual a uma praga. Crente não, irmão, crente é bicho teimoso. Você vai olhar para você, vai estudar a vida de Paulo, você assusta. Toda cidade que Paulo entrou, ele foi expulso. Todo barco que ele entrou, afundou. Não é? Mas toda cadeia que ele entrou, abriu. Você está me entendendo? E Paulo apanhava, chegou lá em Derbe, em Listra, ele tomou um pau, irmão, apedrejaram ele, apanhou para caramba. Eles olharam e acharam que ele estava morto, arrastaram ele para fora da cidade, né? Para fugir do fragante, para não morrer dentro do local, né? Puxaram ele para fora. Ele acorda, limpa o sangue e olha para os amigos que estão com eles: vamos entrar de novo. Mas o cara tomou um pau. Não, mas vamos lá, não terminou a obra. Paulo era esse cara, irmãos. Então os crentes desistem muito fácil das coisas. Desiste muito fácil. Ele dá prazo para Deus. Você já viu que crente dá prazo para Deus? Ele fala com Deus: o Senhor tem tantos dias para fazer a tua obra. Eu acho isso bonitinho. Eu acho isso muito bonitinho, né? Crente falando com Deus, dando prazo para Deus. E quando não é o crente que dá o prazo, é o pastor. Diz: em 7 semanas Deus vai te dar vitória. E aí passa as 7, vem mais 7, 27, 37. E aí o Senhor diz assim: enquanto você não aprender a perdoar 70 vezes 7, você quer resolver tudo em 7 semanas, meu amigo. Então, sabe, essa forma de Deus trabalhar, irmão, a pedagogia de Deus é muito linda, porque Deus é um pedagogo fantástico, né? Quando a gente pensa que já aprendeu tudo, venceu tudo, Deus vem com uma novidade, né? Um precioso amigo chamado Paulo Borges Júnior, ele falou uma coisa semana passada, semana retrasada, muito interessante. Eu estava ouvindo. Ele falou o seguinte: Jesus vai para a cruz, ele está indo para a cruz. Mas antes de ir para a cruz, ele prepara uma mesa, a ceia. Aí ele pega uma bacia,
pega uma toalha, pega o suco da videira, né? Pega o pão, bota todo mundo na mesa. E não mandou nem Judas sair da mesa, até Judas estava na mesa. E interessante que quando Jesus estava na mesa, Jesus disse: ó, gente, eu fiz essa mesa aqui para explicar para vocês o que vai acontecer nos próximos dias. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia, eu vou tomar um pau, eles vão deixar eu desfigurado. E todo mundo ficou olhando, e ele disse: e um de vocês aqui vai me trair. Irmão, é tão lindo que ninguém disse: é ele. Eu tenho certeza que é ele ali. Isso aí não vem todo domingo para a igreja, não. Ele não dizima. Eu conheço a vida dele. Não, irmão, porque na presença de Jesus ninguém disse: é ele. Todo mundo perguntou: por acaso sou eu, Senhor? Porque uma das coisas que a presença de Jesus faz com você na mesa é mostrar você para você mesmo. Por isso quem não anda com Jesus está sempre condenando os outros, sempre acusando alguém. Quem anda com Jesus, ele está procurando limpar a sua vida. Na presença de Jesus você não vê outro pecador, você só vê você. Na presença de Jesus ninguém te deve nada. Na presença de Jesus ninguém te ofendeu, ninguém te machucou, ninguém te feriu, ninguém te enganou, ninguém te traiu. Porque na presença de Jesus o único homem que aparece é você. Por isso que você vai perceber, todo homem que anda com Cristo, ele não está estendendo o dedo para ninguém, ele está estendendo a mão. Nós precisamos entender isso. Um homem que anda com Cristo, irmãos, o mundo não é um problema para ele, é ele que é um problema para o mundo. O mundo não é um problema para ele, as ofensas não são um problema, porque ele é livre. Paulo disse isso em 1 Coríntios 9,19. Paulo diz: embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Ou seja, eu sou livre de você, mas eu quero te servir. Eu sou livre da sua opinião, mas eu vou servir você. Então quando Jesus estava indo para a cruz, ele preparou uma mesa, lavou os pés dos discípulos, enxugou com a toalha. Pedro até se sentiu ofendido e disse: não, Senhor, eu não vou lavar, o Senhor não vai lavar meu pé não. Ele disse: Pedro, eu preciso te lavar, eu estou tentando te ensinar, te instruir. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ele estava limpando aqueles pés que correriam dele. Ele estava já perdoando antes de acontecer. Irmãos, depois sentou na mesa, pegou o pão, explicou tudo certinho e foi para a cruz. Saíram cantando. Ele sai cantando da mesa e vai para a cruz. Chega lá no Getsemane, ele, né, tem aqueles períodos de oração. Até o pessoal até acha que Pedro, Tiago e João beberam um pouquinho a mais e dormiram, não é? E Jesus está lá agonizando. Aí Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita e volta. Quando ele volta, irmão, acontece uma coisa: ele fez a mesa para explicar a cruz, e eles não entenderam a cruz. Só que quando ele volta ressuscitado, ele não repete a cruz, ele repete a mesa. Ele pega o peixinho, bota na brasa, faz sinal para os discípulos: vocês têm peixe aí, traz para nós aqui, vamos fazer uma mesa. Naquela mesa de novo ele faz. Nós não, a gente está aqui para explicar a cruz. E aí quando ninguém entende a cruz, a gente crucifica Cristo de novo. A gente repete a cruz quando a gente deveria repetir a mesa. Porque a mesa aponta para a cruz, o relacionamento aponta para a cruz. Irmão, o pastor da sua cidade não é seu inimigo. O pastor da igreja da sua rua não é seu inimigo. Seu inimigo é o diabo. Então, eu acredito que a eternidade vai começar com uma mesa, né? Vai ter bodas. Eu acredito que de novo nós vamos para a mesa e ele vai explicar como que vai ser dali por diante. E a gente vai ver que muitas teorias vão cair por terra. Ele vai explicar do jeito dele, ele tem um jeitinho de explicar, né? Então eu e você como pastores, a gente precisa prestar atenção nesses dias. Esses dias são muito pontuais, irmãos, muito pontuais. São dias que eu e você precisamos entender a cruz. Nós não estamos, parece que não estamos compreendendo o movimento da cruz. Por isso eu aconselho você a sentar na mesa.
assentar à mesa, reunir as pessoas que estão mais perto, reunir os discípulos, reunir as pessoas que estão mais fluentes com você no ministério, e trazer, programar, discipular, ensinar a guardar todas as coisas, porque nós não podemos ficar repetindo a cruz quando nós precisamos repetir a mesa. Nós precisamos entender que Jesus nos dá permissão para fazer muitas coisas, mas não dá apoio. Semana retrasada eu conversava com um pastor do nosso ministério, ele está com a gente há muitos anos. Ele disse: pastor, eu sei quando o senhor quer que eu faça uma coisa ou quando eu não quero. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o senhor dá permissão para eu fazer, mas não me apoia. Então quando o senhor não apoia, eu já sei que não é para fazer. Aí eu disse: ah, que legal. Ele disse: posso fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Por que então que o senhor vai dar permissão se o senhor não vai dar apoio? Eu disse: porque você precisa aprender. O filho pródigo pediu a herança dele, o pai deu, não impediu, mas não apoiou, mas deu. Você quer comer carne? Come carne, vai sair pelo nariz, mas come. É isso que você quer mesmo no ministério? Pega. Você é teimosinho? Então pega, Deus vai fazer, mas você vai se arrebentar, porque pai é assim, irmãos. Ele dá a permissão para fazer, mas não dá apoio quando ele não quer que faça. Então tem coisas que nós temos a permissão de Deus, mas só que nós não temos o apoio de Jesus. E aí, porque a gente tem a permissão, a gente diz: mas Deus permitiu, mas não apoiou. Eu não quero só que Deus permita uma coisa. Eu não quero abrir uma igreja porque Deus me permitiu. Eu não quero começar uma empresa porque Deus permitiu. Eu quero o apoio do Senhor. Eu quero Ele como sócio majoritário. Eu quero Ele como cabeça do corpo. E eu e você precisamos, então, talvez eu e você vamos ter que parar algumas coisas, irmãos, por causa daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Talvez eu e você precisamos parar algumas coisas que não está mais contribuindo com a movimentação dos céus. Amém? Enquanto eu estou falando, a gente já vai identificando algumas coisas, não vai? Eu não sei quanto a você, se eu ouço uma mensagem de alguém dizendo para mim: tem que parar isso, tem que falar aquilo, eu mesmo já começo a pensar: cara, eu preciso parar isso, eu preciso parar aquilo. Nós estamos entrando num ano agora, e a gente tem por hábito já pegar uma agenda e fazer um projeto de vida para o ano seguinte, e a gente nem se dá conta se Deus vai estar ou não nesse projeto. Será que Deus vai estar no meu projeto? Será que eu não estou desfocado? Porque eu não preciso desviar da igreja para ser desviado, é só eu desviar do propósito. E eu posso ficar na igreja desviado do propósito. Eu posso pastorear uma igreja desviada de um propósito, e eu vou perdendo tempo, e eu vou atrasando o projeto de Deus na minha vida. Parar eu não consigo, mas eu posso atrasá-lo. Então eu e você, principalmente pastores, líderes, pastores presidentes de ministérios, eu e você nesses dias nós temos, irmãos, precisamos de uma clareza tão grande para saber aonde Deus está. Porque você lembra de Gideão? Lembra? Gideão contou o segredo para Dalila, e a Bíblia diz no capítulo 16 do livro de Juízes que Sansão, perdão. Não sei o que Gideão foi fazer na minha história. Ele é de outro. Sai daqui, Gideão, seu negócio é com os midianitas. Então Sansão contou o segredo para Dalila. Dalila chamou o barbeiro, cortaram o cabelo dele, e ela gritou: aí veio os filisteus. Quando gritou, a Bíblia diz que ele se levantou e disse: sairei como das outras vezes. Mas no versículo seguinte diz assim: não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Ou seja, ele se levantou para fazer a mesma coisa que ele fazia sempre na sua força, para derrubar o que ele derrubava, para matar o que ele matava, para destruir, porque ele era o cara. Aí agora ele percebe que ele não tem mais a mesma força, o mesmo vigor, a mesma unção. Irmão, o que quebra o jugo, o que despedaça o jugo, não é a sua força, é a sua unção. E nós não podemos substituir unção por força. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, amém?
Moisés falou isso, eu falei disso aqui ontem. Quem estava aqui ontem? Em grande parte. Em Êxodo 33, versículo 16, Deus fala para Moisés: eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo. Moisés disse: não, Senhor, o Senhor vai conosco. Não é, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é por andares conosco, não é porque tu estás conosco de maneira que somos separados de outras nações. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que o que faz a diferença é a presença de Deus na minha vida, não é mais nada, irmãos. É a presença. Não é a minha inteligência que convence as pessoas, meu querido. Eu posso ser um cara erudito, eu posso ser um cara diplomado, eu posso ser um cara preparado psicologicamente, eu posso ser um cara preparado teologicamente, mas se eu não tiver unção, irmão, o que quebra o jugo é a unção de Deus e a sua presença. Amém, irmãos? Pode levar tempo, mas eu preciso disso. Eu não deveria fluir no ministério sem a presença de Deus. A Bíblia é clara. Deus não deixou eles sair de Jerusalém. Ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, tem lugar na sua vida, no seu ministério, que você vai fechar a boca dos outros sem abrir a sua. Tem lugar na sua vida e no seu ministério que você só de estar lá, a presença de Deus vai fluir na sua casa, na sua vida. Tem dia que você está mais na terra, tem dia que você está cansado, você está triste. É normal, e não tenha isso por hoje eu estou na carne. Não, é normal. Tem dia que você está mais aqui do que lá. Bom ânimo Deus não vai te dar, querido. Ele disse que no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo é algo que você tem que produzir. É você que tem que produzir o bom ânimo. É você que torna o culto diferente. É a presença de Deus na sua vida que alegra o ambiente, que prepara o lugar. Aleluia, irmãos. Eu me lembro uma vez, eu e Iraci pegamos um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. E avião com 3 poltronas, eu sentei no corredor, ele assim sentou no meio, na janela sentou uma senhora. E antes do avião fechar as portas, irmão, aquela mulher começou a passar mal. Ela olhava para ele assim e disse: não está calor aqui? Aí ele disse: não, está bem, a senhora está bem? Ela disse: eu estou sentindo, sei lá, uma vontade de chorar, de rir, não sei o que é isso. E o Espírito Santo, eu fiquei quieto ali, deixei ele assim, se comunicar com ela. E ela ficou: é uma coisa gostosa. Eu peguei na mão dela assim, olhei e disse: é a presença de Deus. Ela disse: ai, que lindo. Seguramos na mão dela, ela começou a chorar dentro do avião. E ela começou a chorar compulsivamente. E começou a fazer barulho. E alguém veio: tá tudo bem? Eu disse: Deus pegou ela. Ela está bem, pode ficar tranquila. Mas o avião não tinha fechado a porta ainda. Se a pessoa está mal, não decola. Eu disse: pode voar, vamos voar. Ela está bem. Ela está bem. E ela começou a dizer assim: não, eu estou bem, é muito bom. Nós não pregamos o evangelho para ela, irmãos. Nós não abrimos a Bíblia. Nós não dissemos: você vai para o inferno. Não. Nós não apresentamos o inferno. Na realidade nós não falamos nada. Foi só a unção que estava ali comigo e com a Iraci naquele momento. Irmãos, outro dia nós estávamos no aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre. Na época o Reuel não viajava comigo ainda, era o Cláudio. Nós entramos na praça de alimentação, aquele culto, sabe? Aquele culto que você ficamos até de madrugada adorando a Deus. E aí saímos, fomos pegar o voo cedo, nem dormimos aquela noite. Nós estávamos virados, irmão, virado no giraia. E aí chegamos na praça de alimentação para tomar um cafezinho. E eu e o Cláudio ainda lá. Daqui a pouco o garçom, irmão, deixa a bandeja cair. Pá, com tudo, virou café, virou pão de queijo, virou tudo.
no mesmo questão de segundos, assim, 7, 8, 10 segundos, a pessoa vai sentar na cadeira, a cadeira cai com ela e tudo. A máquina do café, aquela máquina que faz o leite lá, que ferve o leite, aquele negócio explodiu, barulheira, todo mundo, então um cara gritou assim: o diabo está solto aqui. Eu disse: não é o diabo, não, é a presença de Deus que invadiu esse lugar. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo tem fome de Deus, e nós estamos preocupados em trazer palavras bonitas, nós estamos preocupados em trazer a última teologia, a última forma de fazer a igreja crescer. Nós estamos preocupados em cantar a última canção, e tudo que Deus quer é só que você faça a mesma coisa que você vem fazendo há anos, a continuidade, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. E não espere isso, não terceirize para o ministério de intercessão a oração, que é você que tem que fazer, pastor. Não terceirize para o ministério de louvor a adoração, que é você que tem que adorar. Você está aqui para manifestar a Cristo, não é para expor teologia. Glória a Deus pelos homens eruditos e inteligentes. Glória a Deus. Como é bom ouvir alguém inteligente. Mas, irmãos, egos cheios pertencem a pessoas vazias. Pessoas vazias têm os egos cheios. Pessoas vazias de Deus, o ego é cheio. E eu vou te falar: pessoa vazia enche. O mundo precisa, Deus está gerando uma fome no mundo. Só que a igreja precisa achar o seu lugar. Amém? Você vai atrair aquilo que você transmite, e você vai transmitir aquilo que você atrai. Deus colocou a arca dele e a presença dele dentro de você. Você foi chamado, não foi para abrir uma igreja, não foi para começar um ministério, foi para transmitir a presença de Deus. Não é só para informar quem Deus é. Sabe o que o Brasil precisa? Sabe o que vai curar o Brasil? O que cura o Brasil são pastores e homens cheios e mulheres cheias do Espírito Santo, irmãos. Amém? Irmãos, homens cheios são fortes, mulheres cheias são fortes. Homens fracos, qualquer coisa pode guiá-los com prazer e com satisfação, eles são guiados. Mas homens cheios do Espírito não, porque quanto mais cheio, mais fome eles têm. Eles não pararam, não deixaram as vitórias acomodarem, nem as derrotas pararem essas pessoas. Um homem cheio, irmãos, ele tem vida para transmitir. O seu toque tem vida, a sua palavra tem vida. É que nós não acreditamos mais no sobrenatural. Nós temos dificuldade de acreditar nas coisas de Deus. É como se Deus tivesse que explicar para a gente o que Ele vai fazer. Senão, quando Ele fizer, eu não acredito. Jesus disse: eu vou deixar uma paz para vocês, não é como o mundo dá. E eu estou dando para vocês aqui, porque quando acontecer, vocês já sabem o que eu disse. No mundo vocês vão ter aflição, mas eu vou deixar uma paz com vocês. É assim que vai acontecer. Nós temos hoje pastores envolvidos com tudo, menos com o altar. Nós temos pastores que são encanadores na igreja, são eletricistas, são pedreiros, fazem tudo, trabalham o dia inteiro, mas não tem tempo para o altar. Eles não estão queimando. Eles não estão queimando, irmãos. E um homem atarefado, ele vai cansar. E um homem cansado com o microfone na mão no domingo à noite ou no domingo de manhã, irmãos, ele está liberando cansaço, ele não está liberando unção. Ele não está, a palavra não tem esperança. Sabe, eu e você precisamos desse tempo.
É um lugar que a sua esposa não pode entrar, é um lugar que seus filhos não entram, é só você e Deus. Amém, irmãos? Homens cheios, eles não estão presos a elogios, não estão presos a críticas. Lembra daquela menina que ia atrás de Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 16 ao 19? Paulo todo dia ia ao caminho da oração, todo dia, ele e Silas, e atrás vinha uma moça elogiando, dizendo: meu Deus, que unção, meu Deus, que homem abençoado, meu Deus, que glória, que palavra forte. E um dia aquilo incomodou Paulo, porque aquela pessoa elogiava ele, elogiava, mas nunca transformava. E ele parou e repreendeu aquela menina. Irmãos, a menina da adivinhação, ela estava falando coisa errada? Não, ela estava falando certo, Wagner, porque Paulo era um homem de Deus mesmo. Ou seja, ela estava falando uma verdade com o espírito de engano. E é isso que um homem cheio vai fazer nesses dias. Ele vai discernir o que é verdade e mentira? Não, ele vai decidir os espíritos, discernir os espíritos. Homens cheios, eles discernem o espírito, porque tem gente que te critica, mas tem o espírito correto, e tem gente que te elogia e tem um espírito de engano. Você olha para os apóstolos da Bíblia, as pessoas que criticavam, parece que eles investiam nela, e as que elogiavam, eles chamavam de demônio. É uma confusão, irmão. Às vezes eu fico assim meio... A menina da adivinhação, ela estava falando alguma mentira? Não, ela estava falando verdade. Ela estava dizendo: você é um homem de Deus, você é um homem ungido. Oh, que glória, oh, que unção. Era verdade o que ela dizia, mas estava debaixo de um espírito de engano. O que é que eu aprendo aqui? Que uma nova movimentação está nascendo no coração dos pastores do Brasil, mas também surgirá novos espíritos de engano. Você não pode deixar seu ego inflar, meu irmão, porque não tem coisa mais gostosa do que viver no meio de um movimento de Deus. Não tem coisa mais gostosa do que você botar a mão e a pessoa ser curada, do que você ver multidões se prostrando diante de Jesus. Não tem coisa melhor do que isso, irmãos. Mas isso é perigoso. Quando você sai dali e não se joga no chão e não devolve tudo para quem realmente merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio e toda a exaltação. Irmão, a falsificação não está na veracidade ou mentira da profecia. Porque tem pessoas que você profetiza para elas: ó, Deus vai fazer assim, Wagner, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Mas toda profecia tem um critério: você tem que fazer isso, isso e aquilo. E aí a profecia não cumpre. Então, irmão, a falsificação não está na veracidade ou na mentira da profecia, mas está no objetivo do dom. Ou seja, eu uso o dom para quê? Por que eles prenderam Paulo e Silas naquele dia? A Bíblia diz no versículo 19 de Atos capítulo 16, Atos 16 versículo 19 em diante, diz por que eles perderam. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, arrastaram para a praça na presença das autoridades. Você percebeu aqui? Porque aquela menina tinha dono, ela não tinha pai. Vendo os seus senhores que o lucro estava perdido, os senhores daquela jovem perderam muito dinheiro quando ela foi liberta. E aqui, amado, e aqui, amadinho, guarda o seu coração e não me interprete mal. Se nós abrimos os olhos dos filhos, os senhores do lucro ficarão furiosos. Se nós abrirmos os olhos dos filhos, os senhores do lucro ficarão furiosos. Tem muita coisa que está dando lucro para a igreja, mas é um espírito de engano.
E eu falo com toda a veracidade do meu espírito, com toda a misericórdia, com todo o amor que tenho pela igreja, por toda a vontade que tenho de ver a igreja do Senhor reinando no Brasil. Se abrirmos os olhos de uma geração, muitos senhores do lucro vão perder os seus lucros e vão ficar furiosos. Paulo libertou aquela menina e foi preso porque libertou. Porque em qualquer momento libertadores serão confundidos como rebeldes. A qualquer momento libertadores que estão desamarrando a igreja da alma, que estão desamarrando a igreja do seu emocionalismo, que estão devolvendo ela para o espírito, que estão abrindo portas para que o sobrenatural volte a reinar em nosso meio, para que o Espírito Santo seja a única voz ouvida na igreja. Muitos desses homens serão confundidos como rebeldes, mas eles não são rebeldes, eles são libertadores. Eles são libertadores. Oh, aleluia. Agora deixa eu falar uma estatística para você. Isso é estatística, é um diagnóstico sobre os jovens do Brasil. Hoje, eu anotei isso. Hoje são 51 milhões de jovens no Brasil, representando 26% da população total do Brasil. Jovens adolescentes de 15 a 17 anos representam 20% do total, com 10 milhões de pessoas. Jovem com 18 a 24 anos, 45% do total, e 23,1 milhões. O jovem adulto de 25 a 29 anos, 35% dos jovens, totalizando 17,5 milhões. Agora, pasmem, de 2003 a 2022, nós temos o período com maior quantidade de jovens no Brasil. De 2003 a 2022, é a maior quantidade de jovens no Brasil, é agora. Nunca teve tantos jovens no Brasil como agora. Esse período é chamado de platô da juventude. Após esse período, vai começar o quê? Uma contração da população jovem. De 2023 até 2042, a população jovem diminuirá 12,5 milhões. É como se nós perdêssemos uma São Paulo, sua capital. Acho que tem mais, né? É como se nós perdêssemos uma cidade do tamanho de Joinville, em Santa Catarina, por ano. É uma queda de aproximadamente 55 milhões ao mês. Escute, a acentuação da queda da população jovem será maior da América Latina, mas nem se compara com a China. A China está perdendo tantos jovens que vai levar pelo menos 50 anos para recuperar o mesmo índice. E qual é a principal arma, pastor, dos perversos contra os cristãos, especialmente jovens? São os temas culturais: sensualidade, política marxista cultural e drogas. Você está entendendo a luta dos próximos dias? A luta dos próximos dias não é só por uma cadeira presidencial, irmãos. Nós temos hoje no Brasil a maior quantidade de jovens que tivemos até então, mas se nada for feito para parar essa cultura de degradação, aonde o prazer se tornou para os jovens o Deus, em 2042 nós teremos 12 milhões e 500 mil jovens a menos do que temos agora. Ainda que nasça, ainda porque os pais não querem ter tantos filhos assim. E essa degradação moral, esse marxismo cultural, drogas e o prazer se tornou o grande Deus. Então eu e você como igreja vamos fazer o que, irmãos? Qual é o meu trabalho e o seu trabalho como igreja?
É entender que a obra não começou comigo e não vai parar em mim. Eu preciso estar cheio do Espírito para discernir os espíritos nesses dias. Não é querer lutar uma luta na carne. Glória a Deus, faça as suas manifestações se preciso for, mas essa luta você vai ter que vencer nas regiões celestiais pelo Espírito Santo. Pastores cheios vão ter o que dizer aos jovens. Invista no ministério infantil da sua igreja. Invista no ministério de adolescentes da sua igreja. Invista no ministério de jovens. Ensine jovens. A gente ficou gastando tempo. Jovem não pode ter tatuagem, jovem não pode ter cabelo comprido, jovem não pode ter isso. E a gente não preparou os jovens para serem juízes, advogados, para serem presidentes, para serem comerciantes, doutores. Não, porque a gente gasta mais tempo em tentando parar um rio que corre para cima. Invista, irmãos, em jovens. Invista em adolescentes, invista nas crianças. Não tire as crianças do culto só porque elas estão atrapalhando o culto. Invista nas crianças, prepare elas, irmãos. Fale sobre oração em línguas para ela. Dê ceia. Ceia não pode, teológico. Se a Al-Qaeda da metralhadora para criança, se o traficante da cocaína para criança, você vai dar o que para as crianças? Você vai dar o Espírito de Deus para as crianças. Hoje eu estava orando de manhã enquanto tomava banho e dizia: Deus, o que eu vou falar hoje para esses pastores? Hoje eu quero gastar tempo instruindo. Nós precisamos nos preparar, afiar nossas espadas. Não, nós temos que guerrear, porque o muro cai quando você grita. Será que foi o grito mesmo do 7º dia que derrubou o muro? Ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? Será que foi o grito do 7º dia ao redor do muro em Jericó que derrubou o muro? Ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? Ou foi o conjunto de obediência? Levanta todo dia, fica quieto, vai atrás ali, fala. Isso, olha para o muro, vai cair. Só olha, um atrás do outro, de todo dia, sem espada, sem arma, sem nada, não use nada. E agora no 7º dia dá 7 voltas em silêncio. Na 6ª volta vocês dão em silêncio. Na 7ª, quando terminar, vocês viram para o muro e gritam. Deus é Deus detalhista. Preste atenção nos detalhes, preste atenção nos centavos. É que nem contrato, preste atenção nas letras miúdas. Preste atenção em tudo. Mas parece que todo pregador bíblico, ele sempre começa só a falar do passado. Ele fala de Abraão, de Noé, de Isaac, fala tudo que Deus fez. Mas por favor, prepare uma geração. Quer falar da história bíblica? Pode falar, é linda e é merecedora de celebrações. Mas por favor, prepare uma geração para andar no presente e no futuro. Prepare uma geração para invadir o caos. Prepare uma geração. Você não sabe, meu filho quer jogar futebol. Você não sabe quantas profecias eu recebo por semana de gente amaldiçoando, dizendo: não, filho de pastor tem que pregar o evangelho. Filho de pastor, gente, vai cuidar da sua vida. O cara não cuida nem da família dele, está com uma bandeira nas costas em frente ao quartel lutando por família. Tem que cuidar primeiro da sua, amigo. Depois você tem legalidade para... Mas nós pastores precisamos focar nisso, irmãos. Você lembra um desenho que passava antigamente? Quem é mais antigo aqui lembra? O Paulo, né? A corrida maluca, lembra? Que tinha o Tique Vigarista. Lembra o Tique Vigarista? Tinha o Mutri. Você lembra dessa corrida maluca? A minha pergunta: você já viu algum episódio daquele desenho Tique Vigarista ganhar alguma corrida?
Você viu? Não tinha. Por quê? Porque ele gastava tempo em atrasar o oponente em vez de focar na corrida para vencer. Ele só gastava tempo para atrasar o oponente, fazendo armadilha para os outros. Quando ele se dava conta, a corrida alguém já tinha ganho. Irmão, para de atrasar as pessoas. Para de competir com a igreja A, B ou C. Para de querer ser a maior igreja da cidade. Não que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. Deus não me chamou para ter uma igreja grande, mas ser uma grande igreja. Para de querer, sabe? Não gaste tempo tentando atrasar o oponente. Gaste tempo para chegar no teu objetivo. Deus está mudando os movimentos do Brasil. É os movimentos. Não estou falando isso do presidente, eu estou falando dos movimentos que Deus está mudando. É que a gente está tão focado em política que qualquer coisa que fala, pensa que está falando num cenário político. Eu estou falando no cenário bíblico. O cenário político não contribui com o cenário bíblico. Nós estamos aqui para promover a Bíblia, promover a volta de Cristo. E quando Deus muda o movimento, irmãos, eu não posso mais ferir a rocha. Deus disse: chega, não fere mais. Você não pode mais ferir a rocha. Mas eu feri até agora. Agora não pode mais, querido. Você vai perder seu ministério. Eu te garanto, se você continuar ferindo a rocha, você vai perder seu ministério. Por quê? Porque Deus mexeu no movimento no Brasil. É, pastor? É. E quem está ferindo a rocha, quando Deus disse para não ferir mais, vai perder o futuro. Não vai entrar no futuro. Vai ficar do lado de cá. Não vai entrar na promessa. Não vai. Por quê? Porque o homem que fere a rocha fica fora do futuro. Nada do que está acontecendo agora pode identificar ou qualificar um movimento como um movimento de Deus. Nada. O que está acontecendo agora é só um pano de fundo, é um cenário que Deus está preparando para apresentar os seus movimentos. Eu vou repetir: os seus movimentos virão pela noiva. A restauração de uma nação, ela vai vir pela igreja. Uma igreja que entendeu, uma igreja sadia. Um movimento com Deus vai começar a gerar algo novo. E quando Deus começa a fazer algo novo, o cenário nunca é propício. Eu vou repetir: quando Deus começa a fazer algo novo, o cenário nunca é propício. O Senhor diz assim: com que compararei esta geração? Eu comparo como meninos das praças. Eu toquei e não pranteaste. Eu toquei e não dançaste. Eu clamei e não pranteaste. Ou seja, Deus está dizendo: vocês não estão sintonizados na mesma temperatura. Na hora de dançar, vocês estão clamando. Na hora de clamar, vocês estão dançando. Ele diz: com que compararei esta geração? São meninos nas praças, sentados nas praças. Eu clamei e não pranteaste. Eu toquei e não dançaste. Está fora do ritmo. Com que compara essa geração? É uma geração que não está entendendo os movimentos de Deus. Na hora de dançar, chora. Na hora de chorar, dança. Eu vou repetir: sempre que Deus está para fazer algo novo, o cenário não contribui. Bota aqui para mim, filho. Isaías 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço nova todas as coisas que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Não tem caminho no deserto e não tem rio no ermo. Deus está dizendo o seguinte: a hora que você vê ermo,
Você vai ter que achar o meu rio aí. A hora que você vê o deserto, você vai ter que achar o meu caminho aí, porque eu coloquei. É você que não está vendo. E por que você não está vendo? Porque você está na carne. Deus sempre vai trazer à existência o que não existe. Eis que eu porei um caminho no deserto e rio no ermo. Ou seja, Ele inclui no cenário algo que não costuma ter, que não existe rio no deserto, não existe caminho no deserto. Então Ele traz esses lugares possibilidades. Mas nós não sabemos esperar as possibilidades de Deus. A gente quer criar a possibilidade do nosso jeito. E Deus está dizendo: deixa que eu vou fazer. Você sabe por que os judeus começaram a ser perseguidos na Europa? Porque quando veio a peste, a febre tifoide, que veio a peste negra, todo mundo ficava doente, menos os judeus. Todo mundo passava miséria, menos os judeus. Então eles começaram a dizer: esse povo é do demônio. Não, eles estavam debaixo da bênção de Deus. Você está me entendendo? Sempre que Deus começar a te abençoar, o cenário não contribui. Está todo mundo indo para um lado e você está indo no meio. Amém? E você fica pulando de galho em galho. Por isso que eu sempre disse aqui: nós somos de direita ou de esquerda? Nós somos do alto, da onde nos veio o poder. Nós precisamos entender isso, irmãos. É claro que nós queremos a família restaurada, queremos a escola restaurada, não queremos liberação de drogas, não queremos, dissemos não ao aborto e sim à vida. Esses são os princípios corretos e ponto final. Estejam eles aonde estiverem, na direita ou na esquerda, nós trabalhamos pelos princípios de Deus. Agora, se as coisas não funcionam como você esperava, você tem que achar o rio que Deus colocou aí no ermo. Você tem que encontrar o caminho que Deus pôs aí no deserto, porque Ele vai achar, Ele vai mostrar que tem. Você não está vendo. Você não está vendo porque do ambiente que você se encontra, como Isaías, você só vê derrota. Você não vê que toda a terra está cheia da sua glória. Você só consegue ver que a terra está cheia da sua glória vendo a partir do que Deus está mostrando, não do que você está vendo. Chega a notícia: Jesus, aquele teu amigo Lázaro, ele está doente. Jesus, tá bom, fica tranquilo, vamos para frente. Jesus volta, 4 dias ele já está morto. Marta vai esperar no caminho. João 11, 23. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Jesus disse: Marta, ele vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, como né? Vai acontecer um evento. Marta não é um evento, você não está entendendo? Versículo 25, ele diz: Marta, eu sou a ressurreição da vida. Em outras palavras, ele está dizendo assim: você está esperando um evento, quando você tem a pessoa que promove isso aqui na sua frente. Você está esperando um evento acontecer para acreditar no que eu estou dizendo. Você está esperando um evento acontecer para acreditar no que Deus está dizendo. E Deus está dizendo: eu já estou aqui. Emanuel é Deus com você, meu filho. Amém, amém, amém. É uma realidade presente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas coisas que Deus vai deixar morrer, para que o futuro possa ser trazido até o presente, onde nós estamos. Tem alguma coisa que o Senhor vai deixar morrer. E quando Deus deixa morrer, fique tranquilo, é preciso que morra para poder ressuscitar. Então, quando as coisas começarem a morrer perto de você, Deus está mexendo no ambiente. Não fale nada com a sua boca se você não estiver entendendo. Espere Deus trabalhar. Eu estou deixando uma paz para vocês, não é uma paz como o mundo dá. Vocês vão ter aflição, mas eu estou com vocês todos os dias.
Meu Deus, eu estou dizendo isso agora para que quando acontecer vocês entendam. Jesus disse tudo isso na mesa para eles, irmãos. Eles não entenderam, porque eles não estavam prestando atenção no que estava sendo dito. Meu Deus, nosso momento hoje é entender que muitas coisas vão morrer, mas essa morte é para trazer aquilo que esperamos como futuro até o presente. Tem coisas que na sua vida que vai ter que ressuscitar, coisas que morreram. Você está querendo ressuscitar coisas que Deus já matou e não vai ressuscitar. Não tente levantar altares que Deus já derrubou. Samuel, até quando você vai chorar por Saul, tendo eu o rejeitado? O que o senhor está dizendo, pastor? Eu só estou falando. Tem coisas que eu falo sem entender, eu vou entender depois. Mas, sabe, eu vim do tráfico de drogas, e no começo do ministério era interessante, sabe, porque as pessoas chamavam a gente para pregar, e elas botavam nos cartazes: ex-viciado, ex-traficante, ex não sei o que. Eu chegava para pregar, irmão, aquela faixa escrita pincel, lembra? Aquelas faixas que botava na rua. Não tinha internet. A internet estava começando, era de escada. Eu chegava lá e dizia: Jesus, até quando eu vou ser conhecido por aquilo que eu fiz? Até quando a igreja vai celebrar quem eu era? E até que eu entendi, irmãos. Então eu digo para você uma coisa, se eu sou você, eu falo mesmo: não me procure no meu passado, porque eu não estou mais lá. Eu estou vivendo uma novidade de vida em cada reunião, em cada ministração, em cada conferência, em cada cidade. Não me procure no meu passado, eu não estou mais ali naquele passado. Ali já deu para ela, já foi. Toda a movimentação de Deus na história é sempre apontando para a cruz, e da cruz apontando para a volta de Cristo. Você acha que todo milagre que Jesus fez antes da cruz foi para quê? Para apontar o milênio. Para que ressuscitar Lázaro se ele vai morrer de novo? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava dizendo: eu sou a ressurreição da vida. Quando ele multiplicou os pães, ele estava dizendo: eu sou o pão da vida. Todo o evento que Jesus praticou antes da cruz era para apontar para a cruz e para a eternidade. Não era só por aquilo que estava acontecendo ali. Então, por favor, vamos aprender a discernir os movimentos desses dias. E para mim discernir os movimentos desses dias, eu preciso buscar o Espírito Santo. Amém, irmãos? Toda a movimentação de Deus na história se manifesta quando Ele tira pessoas daquilo que a história está tendenciando naturalmente essas pessoas a serem. A história sempre vai te empurrar para você ser alguma coisa. Irmãos, quando Abraão saiu da casa do pai dele, Deus começou algo novo. Quando ele entrou na terra prometida, Deus começou algo novo. Quando o povo saiu e foi para o Egito, Deus estava começando algo novo. 400 anos depois, Deus tira o povo do Egito, e Deus estava começando algo novo. Quando Davi nasce, é algo novo. Quando eles são levados cativos para a Babilônia, Deus estava fazendo algo novo. Quando eles são tirados da Babilônia 70 anos depois, Deus estava fazendo algo novo. Seja bom ou seja ruim, Deus estava fazendo algo novo. Ou bom ou ruim, Deus sempre vai fazer algo novo. O que eu preciso fazer então, pastor, é tirar os meus olhos da situação presente, da realidade presente, porque pior do que não entender a realidade presente é não entender que Deus está presente nessa realidade. Deus está presente nela, amém? Amém. Tem uma contagem lá em Mateus, você já viu na genealogia de Cristo? É no versículo 17,
Ele diz: de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio de Babilônia são 14, desde o exílio da Babilônia até Cristo é 14. Para que botar isso na Bíblia? 14, mais 14, mais 14. Para quê? Deus está tentando esclarecer, dizendo assim: ó, você precisa entender as movimentações. Então, de Abraão até Davi foi uma movimentação, de Davi até o exílio foi outra movimentação, do exílio até Cristo foi outra movimentação. Então eu e você precisamos entender que todas as movimentações da realidade presente apontam para a volta de Cristo. E abertos, porque senão nós não vamos ser inseridos nos próximos dias. Nós vamos ficar na teimosia de ferir a rocha e não vamos entrar no futuro que Deus está preparando para aquilo que está por vir. Nós vamos viver no Brasil um grande avivamento, se preparem. Eu não sei, mas nós estamos sentindo um forte êxodo de novo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo um forte êxodo, uma nova retirada de pessoas do meio de um povo, para que possa se trazer um avanço. Escute que eu vou falar com muito cuidado. Sempre que há uma contaminação coletiva, olha aqui, sempre que há uma contaminação coletiva, Deus tira um povo desse meio e começa algo novo. Se contaminou, Deus tira um povo desse meio e começa algo novo, porque nada vai comprometer o processo de Deus até a volta de Cristo. Então nós estamos vivendo numa geração onde a igreja está muito contaminada, contaminada com ostentação, contaminada com ganância, contaminada com prazeres, contaminada com muita coisa. E o que é que Deus está fazendo? Deus está tirando, cristiano, pessoas de dentro disso e começando de novo. Você vai ver, Ele sempre vai tirar. Ele tirou Abraão da casa do pai dele, Ele tirou Davi da casa de Saul, amém? Ele tirou Esther da casa de Mardoqueu. Ele sempre tem as suas pessoas. Ele sempre vai tirar alguém de algum lugar e vai recomeçar. Então se prepare. Você era para estar dizendo: ah, mas a igreja está desviada, a igreja está perdida, a igreja acabou. Não, se preocupe com você agora. Senhor, eu quero fazer parte desse algo novo que o Senhor está fazendo. Eu não vou ficar de fora disso. Eu não vou ficar de fora disso. Eu sei que o Senhor está fazendo algo novo. E quem sabe eu sou a salvação de muitas pessoas que ainda estão contaminadas com muita coisa ruim que a igreja está vivendo nesses dias. Mas como é que eu faço isso, pastor? Deus vai precisar de novas mentes, de novas vozes. Deus está levantando novas mentes e novas vozes. Preste atenção, eu estou falando sobre jovens. Eu trouxe uma estatística jovem aqui para você. Quando Paulo abriu os olhos daquela menina, quando Paulo libertou aquela menina, os senhores da menina que prenderam Paulo, porque eles perderam o lucro. Se você abre os olhos de uma geração, os senhores dela, eles vão ficar furiosos porque eles estão perdendo o lucro. Então eu e você temos um trabalho de libertação para fazer. Não se trata de expulsação de demônios, se trata de trazer luz, clareza. Tem muitos dons que estão na mão de donos, muitos senhores ainda que dominam pessoas, porque são pessoas que dão lucro. Não, irmãos, Deus precisa de novas mentes, novas vozes, novos reformadores. E não tem como fazer isso porque isso não é uma reforma comum. Isso não é reparo nem reforma, isso é uma nova natureza. É necessário nascer de novo. É por isso que Deus vai ter que converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E se Deus tem que fazer nos pais primeiro, é que os pais estão mais desviados do que os filhos. Irmãos, por causa daquilo que Deus vai fazer, é necessário mentes novas, novas vozes. Por causa daquilo que Deus vai fazer, é muito importante que eu e você não estejamos apegados do que Ele está fazendo agora. Olha, presta atenção.
Irmão, preste atenção. Ontem e hoje foi cultos instruídos, para instruir, de instrução. É muito importante, por causa daquilo que Deus vai fazer, é muito importante que eu esteja desapegado daquilo que Deus está fazendo agora. Para mim poder entrar naquilo que Deus vai fazer, eu preciso desapegar do que Deus está fazendo agora. Você está entendendo? Tem algumas coisas que já te aprisionou no que Deus está fazendo agora. E é muito provável que, se você continuar ferindo a rocha, você não vai entrar no futuro. Amém? Por isso nós não podemos permitir distrações, porque distração vai nos levar a desgastes, e sem perceber, nós estamos cooperando para os sintomas do fim, para o esfriamento do amor, para o abandono da fé, para o abandono da esperança. Contribuir com os sintomas do fim não é esperar a volta de Jesus, porque quem está esperando a volta de Jesus não contribui para os sintomas do fim. Quem contribui para a volta de Jesus, quem está esperando a volta de Jesus, contribui para que o amor não esfrie, para que a fé não desfaleça, para que a esperança não desapareça. Eu não sou contribuinte para os sintomas do fim, eu só estou contribuindo para a volta de Cristo. Então não esqueça disso. Amém, por favor. Amém, irmãos? Amém. Eu quero terminar aqui. Você lembra do que está escrito em Hebreus 11, versículo de 8 a 10? Que Abraão habitava na terra da promessa, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, ou seja, a terra já era dele, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Sabe o que acontece aqui? A terra é dele, mas ele não constrói nada sólido, ele continua habitando em tendas, ou seja, ele continua contribuindo para que o processo de Deus não se perca no caminho. E ele está habitando em tendas com as próximas gerações, com Isaac e com Jacó. A terra é dele, mas ele não fez nada sólido. E embora a terra era dele, ele estava desprendido dela. Era dele, mas ele estava desprendido dela. Era dele, mas ele estava desprendido dela. A pergunta é: por quê? Bota o outro. Porque ele aguardava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Em outras traduções, a terra é minha, mas eu não estou preso a ela, porque eu estou aguardando a cidade que vai descer do céu, a qual Deus é o arquiteto e o construtor. Deus é o fundamentador dessa cidade. Deus é o que desenhou e o que construiu. Então tudo que eu estou fazendo agora, eu posso construir uma igreja, eu posso construir uma empresa, eu posso edificar um ministério, eu posso viajar, fazer conferências, mas eu preciso estar livre, esperando a mesma coisa que me chamou um dia das trevas para essa luz. Eu não posso estar preso, porque, escute, se você não andar na terra como peregrino, a igreja é peregrina, ela não é andarilha, ela é peregrina, porque o andarilho não sabe onde vai, ele acorda de manhã sem saber o que fazer. A igreja não, ela é peregrina, porque ela saiu de um lugar e ela está indo para outro. Só que acontece, a terra já é sua, a terra é promessa dos filhos de Deus, é ou não é? É ou não é? Mas você não tem que guardar ela agora, você tem que habitar nela como terra alheia. Você tem que habitar em tendas, tabernaculando com Cristo. Tabernaculando, ando, ende, indo, gerúndio. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa sólida agora, você vai trabalhar politicamente para tentar proteger isso. E é exatamente o que está acontecendo agora. A igreja tem tantos bens, tantas posses, tantas coisas sólidas,
que agora ela tem medo que ela tenha que começar a pagar imposto, que ela tem medo dela começar a ser perseguida, que ela tem medo de começar a ter que fechar as portas, que ela tem medo que os pastores sejam... Alguém me colocou na internet esses dias: e agora os pastores não vão para a rua? Eu quero ver quando pastores e padres começarem a ser presos, e se tiverem que ser presos, serão presos, irmãos, porque nós estamos tabernaculando com Cristo, esperando a cidade que vem do alto. A terra não é tua, Luiz, você tem que guardar ela. A terra é minha, mas sabe como é que eu guardo ela? É juntando o papel do chão, é não colocando lixo no rio. Sabe como é que eu guardo a terra? É protegendo ela naturalmente, não permitindo que ela se perca. Agora o mundo, que eu não vou proteger esse mundo, o mundo é do maligno, o sistema é podre, o sistema é do maligno. Entra um e sai outro, e vai continuar sendo do maligno. A terra que eu guardo é a terra que o Senhor me prometeu. Então construa sua igreja, estabeleça seu ministério, manifeste a glória de Deus, mas não faça nada sólido, senão você vai querer proteger isso tanto que você não espera mais a cidade que vem do alto. A minha tradução diz que Abraão aguardava algo superior. Por favor, fique rico agora, ganhe bastante recurso, invista bastante em gente, mas não se apegue a nada, porque nada é comparado com aquilo que está por vir. O mundo é do maligno, o sistema é podre, o sistema não pode educar seus filhos. Quem tem que educar é vocês, é os pais, é a mãe. Por que o sistema não pode educar? Porque o sistema sabe que uma geração educada derruba governo, derruba sistema. Então o sistema sempre permite você ir até um lugar, dali por diante você não pode mais. Mas o Deus que você serve diz que Ele faz nova todas as coisas. Então, por favor, amém, nós estamos esperando Jesus voltar. Não vamos ficar esperados sentado na cadeira. Vamos trabalhar. Vou construir, irmãos. Falei para vocês que a gente acabou de comprar uma casa. Compramos um terreno para construir a igreja. E vamos para frente. Não vamos parar, mas não estamos presos a nada. Não estamos presos a nada. Nada. Não se prenda a nada. Então eu vou chegar em casa e vou me desfazer de tudo. Não. Quem já desapegou não precisa se desfazer. Por favor, entenda isso, pastor. Fique de pé comigo, meu irmão.